Oi, bom dia, eu sou Rodrigo Polesso, sou fundador do emagrecerdevez.com e também autor do livro eletrônico best-seller Emagrecer de Vez. E hoje eu quero falar sobre a saúde óssea. Vou falar também no grande vilão de hoje, tá? Que é o nosso tão conhecido e venerado trigo. Normalmente 20%, tá, das calorias que uma pessoa média come vem do trigo ou derivados, tá? Pão, massas, etc., farinhas. Tudo que vem do trigo, é muita coisa que vem do trigo. O trigo hoje praticamente está em todo o lugar, até onde a gente não imagina que esteja. Agora eu quero focar somente numa parte, num dos malefícios do trigo em relação à saúde óssea, que é o seguinte: o nosso corpo tem um equilíbrio ácido, um equilíbrio de pH, certo? O nosso corpo, para funcionar perfeitamente, para todas as enzimas do corpo funcionar perfeitamente, ele precisa ter um pH equilibrado e estável. Uma pequena variação, tá? Uma pequena variação nesse pH, indo para o lado alcalino ou para o lado ácido, esse ponteiro aqui, vai ocorrer que você vai... Isso mesmo, você vai passar para a luz, você vai morrer, porque as suas enzimas e outros mecanismos do corpo vão parar de funcionar, porque eles precisam do ambiente estável de acidez. Por isso que eu desenho esse ponteiro aqui. Pode ver que tá estável, né? O ponteiro está estável ali. Agora é o seguinte, muitas comidas que a gente come, elas podem ser alcalinas, ou seja, ao contrário de ácidas, ou ácidas, dependendo do que a gente come. Quando a gente come alimentos ácidos, o que o corpo faz? Ele tem que balancear isso aqui, colocando alguma coisa alcalina para que o ponteiro continue estável no meio. Esse ponteiro não pode variar. Lembre-se, se o ponteiro variar, você vai para o céu, ok? Dependente do que você acredita. Então você tem que manter esse equilíbrio, o corpo precisa manter esse equilíbrio estável, equilíbrio de pH, de acidez. O pH do corpo, só para você saber, 7,4. Então esse ponteiro fica apontando aqui em 7,4 sempre, tem que ficar sempre estável nessa posição. Então qualquer alimento que você coma que tende a jogar esse ponteiro para um lado ou para o outro, o corpo precisa agir de forma a contrabalancear isso aí para deixar o ponteiro estável. Agora, o que tem a ver o trigo nessa história, certo? Você pode estar se perguntando. O trigo é um alimento extremamente ácido, de todos os grãos e tudo mais, é o alimento mais ácido. E 20% das calorias que uma pessoa média come por dia vem do trigo. Isso quase ninguém sabe, ok? As referências todas disso que eu estou falando aqui estão no artigo que você vê abaixo, tá ok? Caso você tiver curiosidade. Então, ao comer o trigo, tá? Pão, trigo, massa, não importa se é integral, se é refinado, não importa, trigo é trigo sempre. O trigo vai fazer com que esse ponteiro tende a vir para o lado ácido um pouco. Então esse ponteiro vai tentar mudar para cá e o teu corpo precisa fazer algum esforço para tentar alcalinizar de volta e deixar o ponteiro estável novamente, de forma que você não morra, que o teu organismo continue funcionando. Agora, qual que é a maneira com que o corpo faz para tentar contrabalancear esse ponteiro quando ele vai para o lado ácido, quando você come o trigo? Ele faz isso liberando uma substância alcalina dos ossos, que é o cálcio, tá? De forma simples para te dizer. Ele acaba liberando o cálcio dos ossos para tentar jogar esse ponteiro de volta para o pH estável de 7,4. Então isso que acontece, quando você come alimentos que jogam o teu organismo para um estado ácido, o organismo precisa de alguma forma achar um jeito de voltar esse ponteiro para o alcalino, né? Ou seja, para o ponto estável aqui do nosso velocímetro aqui, certo? Então a maneira que ele faz isso é utilizando-se dos ossos, porque o cálcio dos ossos ele é alcalino, então ele vai contrabalancear essa tendência ácida. Só que os nossos ossos, a gente para de construir eles aos 18 anos mais ou menos. E depois, pro resto da vida, a gente só usa eles. Claro que eles são um grande estoque de cálcio no corpo. É muito cálcio que tem armazenado lá. Só que ao longo dos anos, das décadas, se você tem uma alimentação que tende a ser ácida, principalmente por causa do trigo, que é o principal fator nesse caso, os teus ossos vão começar a acabar esse estoque de cálcio, certo? Então por isso que tem esse problema de osteopenia, de osteoporose nas pessoas. Assim, a ciência mostra que todo mundo vai ter osteoporose um dia, tá? Independente da idade, seja mais novo, mais velho, mas um dia todo mundo vai ter, porque o cálcio realmente vai sendo liberado dos ossos. Agora cabe a você acelerar ou não esse processo. Você acelera o processo de desgaste dos ossos comendo, por exemplo, o trigo, que é um grande fator de impacto na questão da saúde óssea.
óssea. Então essa é a minha mensagem de hoje, tá? O trigo é um alimento é um alimento ácido que vai tentar jogar esse ponteiro para o lado ácido do corpo e o corpo precisa contrabalancear isso aí, liberando cálcio dos ossos para que esse ponteiro volte ao normal, volte ao estável e você continue feliz e saudável. Então é isso aí, evitando-se o trigo, você também tem grande chance de postergar então esses problemas ósseos na sua velhice para que você tenha uma velhice saudável, ativa e feliz, que é o que todo mundo quer, certo? Então espero que você tenha gostado. Veja o artigo completo que tem o link abaixo com todas as referências e tudo mais. E se você ainda não colocou seu e-mail no emagrecerdevez.com, vá lá, coloque seu e-mail, porque a gente foca mesmo na ciência, no que realmente funciona sem balelas na questão de emagrecimento, nutrição e saúde. Beleza? Então eu sou o Rodrigo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais.